Mefibosete, porque a sua história aparece na Bíblia. Seu pastor já contou essa história para você? Olá, eu sou o pastor Márcio e hoje quero convidar você a refletir sobre essa história, porque aqui aprendemos sobre a graça restauradora de nosso Deus. Em 2 Samuel, capítulo 9, o versículo 13, está escrito assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Ele era membro da família real, nasceu em um berço de ouro, cercado de riqueza e de um futuro muito promissor. Mas diz a Bíblia que aconteceu que seu avô e seu pai foram mortos numa batalha, deixando o trono para ser ocupado por Davi. É válido destacar que o costume naquela época era que o novo rei matasse todos os descendentes do rei anterior para que seu reinado não fosse ameaçado. E se Davi tivesse a intenção de exterminar os herdeiros de Saul, esse menino seria o primeiro a ser morto. Então a família fugiu. E na precipitação, Mefibosete, que tinha 5 anos, caiu do colo da sua babá, danificando permanentemente ambos os pés. Pelo resto da sua vida ele seria coxo, um menino incapaz, vivendo como fugitivo, porque ele passou a viver escondido por cerca de 20 anos, longe, em Lodebar, ruminando a sua dor, sua vergonha, seus traumas e conflitos. E ele é incapaz de ajudar-se a si mesmo. Então, diante dessa história, aprendemos 3 preciosas lições sobre a graça de Deus. E, em primeiro lugar, então, destaco aqui, meus irmãos e irmãs, o amor do rei foi incondicional. Porque 20 anos se passaram e Mefibosete já era adulto. Enquanto isso, o reinado de Davi florescia e, sob sua liderança, Israel expandia o domínio. Foi então que Davi, o pastor feito rei de Israel, talvez contemplando a sua corte real, se lembrou da aliança feita um dia com Jonatas, filho de Saul, de ser bondoso pela sua descendência. Está lá em 1 Samuel capítulo 20, os versos 14 e 16. Mas agora Davi, na passagem de hoje, 2 Samuel capítulo 9, verso 1, ele começa assim: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Veja, é uma pergunta que revela graça. Ele não pergunta: alguém merecedor, alguém qualificado, alguém sábio que eu possa usar nos assuntos do governo, alguém forte para que eu possa usar no meu poderoso exército. Não. Davi simplesmente indaga: existe alguém da família de Jonatas? Veja, um desejo incondicional de ser gracioso, porque Davi compreendia que em sua fraqueza fora também ajudado por Jonatas. Então Ziba, agora nos versos 2 e 3, responde: sim, ó rei Davi, há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Em outras palavras, veja você, este homem estava dizendo que Mefibosete era um coxo, mas alguém indigno, incapaz, imprestável. Ele não tinha nenhuma importância, nem mesmo aparência real. Mas vejam a resposta do rei Davi: onde está esse menino? Há quanto tempo Mefibosete não recebia a honra de ser chamado de filho? Vocês sabem o que é carregar um estigma? Todas as vezes que falam de você, mencionam o seu defeito, sua dor, seu problema. Com Mefibosete não foi diferente. Ele carregou o seu estigma por 20 anos. Assim também não fora para conosco. Deus não se revelou em nos amar incondicionalmente, conforme está lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus provou seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas em segundo lugar também aprendemos com essa história. Aprendemos sobre mancos por uma terrível queda. Porque em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, nos fala que a principal característica de Mefibosete eram os seus pés aleijados, como consequência do tombo, conforme se registra nesse versículo. Está escrito assim: conforme Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e o fugiu. Mas aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O versículo não diz muito, apenas o nome, Mefibosete. Sua calamidade, deixado cair pela ama, sua deformidade, aleijado de ambos os pés para o resto da sua vida. Isso significa que ele não podia andar direito.
E ainda tornou-se um fugitivo, foi morar em Lodebar, uma terra distante, um lugar árido, seco, deserto, sem vida, morto. A história está começando a lhe parecer familiar, e é o que deve acontecer, meus irmãos. Nós e Mefibosete temos algo em comum, porque Mefibosete é o retrato do homem ferido, em fuga, caído em seu pecado. Nós não trazemos também as marcas de uma terrível queda. Nós não somos também capazes espiritualmente. Olha para Gênesis capítulo 3, a queda dos nossos pais, Adão e Eva no Éden, afetou toda a criação. Toda a humanidade nasce espiritualmente morta em transgressões e pecados, aleijados espiritualmente, sem condições de caminhar em direção de Deus. Na verdade, somos caídos e trazemos as marcas de uma queda. É por isso que o homem caído jamais procura Deus. Não pode dar nenhuma contribuição em prol da sua salvação. O homem caído passou a ser um inimigo de Deus, um fugitivo, amante do pecado, vivendo longe da presença do Pai. O pecado fez do homem um cidadão de Lodebar, um lugar sujo, sem vida e sem paz. É como a Bíblia mesmo diz, meus irmãos. Como está escrito, não um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, versos 10 e 11, não é mesmo? Mas em terceiro e último lugar, também aprendemos com a história de Mefibosete, que apesar de mancos por uma queda, fomos resgatados pelo rei. Que diz a palavra agora a partir do versículo 5, que os mensageiros de Davi rumaram para Lodebar, onde Mefibosete estavam, para buscá-lo. E colocaram então em uma carruagem e escoltaram-o até o palácio. Ele foi levado à presença do rei, onde logo em seguida prostrou-se com o rosto em terra e confessou, conforme no verso 6, eis aqui teu servo. Veja, Mefibosete estava com muito medo, pensava que iria morrer, mas quando o rei Davi o encontra, veja, não ministra medo, não ministra morte, mas graça. Davi não queria humilhá-lo, mas abençoar a sua vida. Vejam, irmãos, que da mesma forma Cristo não veio para ministrar morte, não medo aos seus eleitos, mas salvação. Jesus veio para dar-nos uma nova vida com Ele. Ele veio para fortalecer os nossos passos no caminho certo e para fazer de você um cidadão do reino dos céus, um herdeiro do seu reino. Entretanto, Davi não é o nosso maior exemplo de benfeitor. Nós sabemos. Porque o mesmo Davi que agiu com graça para com Mefibosete arquitetou o assassinato de Urias, conforme aqui no capítulo 11. A verdade é que Davi foi apenas um precursor, um tipo, uma sombra imperfeita daquele que um dia viria, Jesus, que Ele é o nosso maior e perfeito benfeitor. E por causa da sua obra na cruz, em vez de recebermos a morte eterna, nós somos aceitos na presença do Deus Pai. Podemos participar da sua mesa, cearmos com Ele e Ele conosco. Ele não apenas nos salvou de nossos pecados, como fomos feitos co-herdeiros com Ele do seu reino. Jesus nos deu a eternidade ao seu lado e também nos alimenta espiritualmente todos os dias com a riqueza da sua graça. É por isso que o texto diz, porquanto comia Mefibosete sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Lembre-se, Deus nos amou incondicionalmente. Mesmo aleijados espiritualmente, Cristo nos resgatou para a sua glória. É por isso que a história de Mefibosete aparece aqui na Bíblia. Senhor, te agradecemos por termos acesso a uma palavra tão maravilhosa que nos ensina sobre graça, essa graça tão maravilhosa, tão restauradora, ao ponto de Jesus nos amar sendo nós ainda pecadores, por ter morrido por nós sendo nós pecadores. Como diz a história de hoje, Pai, o homem caído em seu pecado é incapaz de fazer algo para a sua salvação, de caminhar por conta própria até o Senhor, mas graças te rendemos porque o Senhor nos enviou Jesus. E por meio da história de hoje, de Mefibosete e da bondade de Davi para com esse jovem, podemos ver que Cristo, tipo de Cristo indo ao perdido, indo até os fracos, para trazê-los para um relacionamento único, ao ponto de que o texto diz que Mefibosete
comia sempre à mesa do rei. E assim Jesus também fez por nós, Pai. Nos reconciliou com o Senhor e nos trouxe novamente essa comunhão que havia sido perdida desde lá o Éden. E por meio dele, nós podemos hoje ser íntimo do Senhor, porque somos amigos do Filho, que é Jesus. Que a Tua palavra, Pai, venha abençoar a vida dos meus irmãos na noite de hoje, no dia de hoje, para que eles voltem-se mais e mais ao Senhor em gratidão, convictos, lúcidos de que o Senhor fez por eles em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.